beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o canal Xadrez Renato Neves no YouTube. E hoje eu vou fazer uma partida da série que encantou o mundo, uma série que ganhou Globo de Ouro e 9M. Hoje eu vou mostrar uma partida final entre Beth Harman e Vasily Burgov. Mas antes da partida eu tenho um convite para você. Convido você ao meu treinamento de xadrez Renato Neves. É um curso completo que aborda todas as fases do jogo de xadrez, como abertura, meio jogo, final, lance do mestre, armadilha do xadrez e muito mais. O curso de xadrez Renato Neves está em promoção e as vagas são limitadas. Então não perca tempo. Entre em contato comigo pelas redes sociais e garanta já sua vaga. Meu Instagram, Renato Ave Branca. YouTube, Xadrez Renato Neves. Zap 61994110770. Todas essas informações estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. Nos vemos do outro lado. Valeu! Bom, galera, então vamos lá para a partida, nessa partida incrível entre Beth Harman e Burgov. Bom, galera, essa série, né, Gambito da Rainha, encantou o mundo, ganhou vários prêmios aí ao redor do mundo, Globo de Ouro e o M, 9Ms. Uma coisa que me chamou a atenção, galera, são algumas coisas fictícias e algumas coisas reais da série. Fictícia, por exemplo, é o personagem da Beth Harman. O personagem da Beth Harman não existiu na vida real. É um personagem fictício criado para essa série. No entanto, tem muitas coisas reais que realmente são verídicas e que aconteceu no mundo real. As coisas reais, por exemplo, são os nomes dos campeões mundiais que aparecem na série. Por exemplo, José Raul Capablanca, um cubano campeão mundial verdadeiro. Alexander Alekhine também aparece na série Gambito da Rainha, é verdadeiro. E principalmente o nome que vai fazer uma forte referência a Elizabeth Harman, que é o nome do Paul Morphy. Paul Morphy é um dos maiores gênios, se não o maior gênio da história do xadrez, que ele viaja, ele sai dos Estados Unidos, da sua terra natal, e vai para a Europa vencer todos os grandes jogadores do mundo. O Paul Morphy, assim como a Elizabeth Harman, foi brilhante, foi um prodígio no xadrez e tinha problemas mentais. Infelizmente, o Paul Morphy morreu prematuramente. Assim como a Elizabeth Harman, a Beth Harman era uma jogadora genial, prodígio, desde criança se destacou no xadrez, vencendo torneios e estava enfrentando graves problemas mentais, principalmente problemas com as drogas, né, com as bebidas e com o remédio. Se ela não superasse esse drama, né, que estava sendo contado nessa série, ela certamente iria sucumbir, morrer, assim como o Paul Morphy. Então, o Paul Morphy, na minha opinião, é a grande referência, a grande relação de similaridade com a Beth Harman. Outras coisas verdadeiras que aparecem na série, né, são os filmes, né? Os filmes, os livros e as partidas que foram citadas na série. Por exemplo, abertura siciliana, variante Russolino, abertura francesa, abertura Caro-Kann. Todas essas aberturas são verídicas, são verdadeiras, que tem no xadrez. Beleza? Então eu vou trazer essa partida final entre Beth Harman de brancas e Vasily Burgov de negras. Vamos lá para a partida. O primeiro lance, D4 pela Beth Harman, que está de branca, versus Burgov, que está de negra. Seguiu Burgov com D5 e C4. Nesse momento, galera, entra na famosa abertura Gambito da Rainha. A abertura é essa que dá nome à série, né? Devido a essa grande inspiração aí dessa partida. Seguiu a partida com peão toma peão. O Burgov de negras aceita o Gambito da Rainha. Seguiu a partida com E4, Burgov de negras, cavalo C6, Beth Harman, bispo E3, cavalo F6, cavalo C3, E5, atacando o centro da Beth Harman. A Beth jogou D5, atacando o cavalo. O Burgov jogou o cavalo E7. Nesse momento,
o Burgov poderia explorar uma linha interessante, que seria cavalo A5. Esse cavalo A5, galera, é interessante por quê? Porque defende o ponto de C4, defendendo o peão de C4, aceito. Mas o Burgov preferiu jogar cavalo E7. Seguiu a partida com bispo C4 e cavalo G6. Essa partida final entre Beth Harmon versus Burgov tem uma forte referência de uma partida real que aconteceu entre Ivan Schuch e Patrick Wolf em 1993. É uma inspiração dessa partida do Ivan Schuch, essa partida da Beth, só que em determinado momento a partida da Beth Harmon e do Burgov segue caminho diferente, mas é uma forte referência da partida entre Ivan Schuch e Wolf. Beleza? Seguiu a partida com F3, bispo D6, dama D2, dama D7, cavalo E2, A6, bispo B3 pela Beth, B5, A4, roque e roque. Até aí, normal, ambos os jogadores estão desenvolvendo as peças, controlando o centro e tudo normal. Seguiu a partida para o Burgov com dama E7, torre C1, cavalo H5. Esse lance do Burgov é um lance muito interessante e um lance de ataque, porque o Burgov agora quer jogar cavalo F4, dama G5 e dama G2, começando a trazer as peças negras para o ataque. Essa parte do meu jogo aqui, o Burgov vai iniciar um ataque contra a Beth Harmon. Vamos ver como segue a partida. G3, controlando o ponto de F4 para evitar que o cavalo vá para F4. O Burgov joga H6, seguiu a partida com bispo C2, torre B8, peão toma peão, peão toma peão e torre A1. A Elizabeth Harmon joga torre A1 para quê? Para controlar a coluna A. Essa coluna que aconteceu o quê? Coluna aberta. Quando você tem uma coluna aberta, coloque-se as torres e as peças pesadas nela. O Burgov jogou torre A8, lutando pela coluna A, seguiu bispo D3, bispo B4, torre toma e dama C2. A Beth joga dama C2, galera, por quê? Porque o bispo está cravando o cavalo. A Beth está atacando o ponto de B5. Só que esse bispo, indiretamente, está defendendo o ponto de B5. Portanto, a Beth joga dama C2 para atacar o ponto de B5. O Burgov joga bispo C5, um lance interessante que está propondo a troca do bispo de E3 e para continuar o ataque das negras na ala do rei. O Burgov aqui nessa partida, galera, vai realmente atacar a Elizabeth Harmon com toda a força na ala do rei. E a Beth vai contra-atacar na ala da dama, ok? Então, bispo C5, a Beth jogou cavalo D1, bispo D6, cavalo F2, e agora o Burgov vai fazer um lance muito forte, um sacrifício muito interessante. Jogou cavalo F4, entrando com o cavalo em F4, um lance muito forte. A Beth jogou na partida torre C1. Renato, por que a Beth não toma esse cavalo de F4? Porque se toma, olha só como seria o ataque fortíssimo. Ó. Peão toma cavalo, peão toma peão, bispo C1. Observe que a Beth tem realmente uma vantagem material, só que as negras iriam iniciar um ataque fortíssimo na ala do rei. E a Beth, vendo isso, o que ela fez? Ela evitou esse ataque, ela não aceitou. Seguiria o ataque com cavalo H4, rei H1 e cavalo F3. Nessa variante, aceitando o cavalo, olha só como seria um ataque fortíssimo. Cavalo F3, a dama entrando em H4 e atacando o ponto de H2. Por isso que a Beth não entrou nessa linha. Ela preferiu jogar, depois de cavalo F4, torre C1. Seguiu a partida com dama G5, rei H1 e dama H5. A Beth, nesse momento, joga cavalo G1. Se ela toma o cavalo, iria ter uma sequência forçada de checkmate. Olha só. Dama F3, rei G1, cavalo H4,
rei F1, dama cheque, rei E1, cavalo F3, rei D1 e dama F1 mate. O Burgov já tinha calculado essa linha quando jogou em cavalo F4. E a Beth também, por isso que ela não aceita um sacrifício, um presente de grego, né? Então, nesse momento, jogou o cavalo G1, seguiu a partida com o cavalo D3, F5. Observe que o Burgov quer continuar atacando a Beth Harmon, né, através do lance F5. Uma forte iniciativa das negras na ala do rei. Beleza? Vamos ver como a Beth continua jogando e se desviando desses ataques, dessas armadilhas criadas pelo Burgov. Tá certo? F5, a Beth jogou cavalo C5, bispo C8, torre F1, cavalo E7, dama D3, peão toma peão, peão toma peão, dama G6, rei G2 para vigiar as casas claras. Seguiu dama H7, seguiu o lance com cavalo F3, cavalo G8, cavalo H4, dama G5, cavalo F5, cavalo F6, H3, dama G6. Nesse momento, galera, como eu tinha dito para vocês, essa partida é uma partida inspirada numa partida do Ivan Shuk versus Patrick Wolf. Na partida do Ivan Shuk, o Ivan Shuk jogou G4 na partida do Ivan Shuk, desviando da partida da Beth Harmon contra o Burgov, tá certo? Na partida do Ivan Shuk jogou G4 e a Beth contra o Burgov seguiu com cavalo E6. Então toda essa partida até esse momento são iguais. A partir desse momento começa a diferenciar. Beleza? Vamos ver como seguiu. Torre A4. Seguiu com B3, torre E4, cavalo D6, bispo E6, peão toma bispo e peão toma cavalo. Olha que interessante. A Beth Harmon tem um peão de desvantagem, tem um peão a menos, ok? Só que ela tem uma forte iniciativa. Por quê, Renato? Por causa do peão passado. Esse peão passado é muito perigoso para ela contra as negras. As negras têm que ficar de olho nesse peão. Mas a partida está igual e tem muita luta até o final da partida. Vamos ver como segue. Seguiu com E7. Olha só o peão avançado. Ó. O peão está avançando e essa dama está cravando, ó, a torre e o rei. Tá vendo? Então tem dois temas. O avanço do peão de E7 e a cravadura da dama. Seguiu a partida com B5. Bispo C5, ó, defendendo o peão. Dama E7, dama E8. Dama F3, dama C6, B4 defendendo o bispo, Burgov joga dama E8, dama F5, rei H8 e dama F6. A Beth faz um sacrifício de dama brilhante, incrível, que pega o Burgov de surpresa. Um sacrifício de dama que vai explorar, olha só, o peão passado. Essa é a ideia da coroação do peão. Seguiu a partida com o peão toma dama, torre F6, dama H5, torre F8, a Beth jogou, Burgov, dama G7, dama. E agora, galera, observe que o rei das negras está muito perigoso. Está desprotegido o rei das negras. Se deixar a Beth jogar, vai dar mate em poucos lances. As negras, o Vasily Burgov tenta desesperadamente um contra-ataque contra esse rei da Beth, que também está um pouco vulnerável. O Burgov joga torre E2, a Beth joga rei F1, dama H3 cheque, rei E2. E as negras tentam dar um cheque perpétuo, atacar esse rei desesperadamente. Porque se der tempo, a Beth vai atacar e dar mate no rei das negras. Seguiu dama G2, torre F2, dama E4 pelo Burgov e a Beth joga rei D2. E depois de rei D2, o Burgov de negras abandona. Renato, abandona por quê?
Galera, as negras abandonam porque acabaram o cheque. Não tem como essa dama negra ó, dar cheque. Todos os cheques estão vigiados. Acabou o ataque das negras. E rapidamente as brancas iriam dar mate. Ok? Vamos supor se tivesse continuado a partida com rei H7. A Beth jogaria dama E7, rei G6, dama E6, rei G5, bispo E7, rei H5, torre H2, dama H4 e torre H4 mate. Por isso que o Gogol tinha abandonado antes, porque se tivesse seguido, aconteceria provavelmente essa linha. Beleza? Então tá aí, galera, uma partida incrível, a partida final entre Beth Ramo versus Gogol. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Um grande abraço e valeu!